Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à primeira aula do capítulo 4, Transição de Serviço, o mais novo estágio do ciclo de vida para nós estudarmos, ciclo de vida do serviço, transição de serviço. Não trata-se de um capítulo longo quanto o anterior, desenho de serviço, mas também é um capítulo que merece toda a atenção, o estudo focado nele, mas já lembrando que não é um estágio muito complicado. Tem os conceitos? Sim. Tem os processos? Sim. Mas não é tão longo, não é tão extenso e vai permitir que assim a gente estude de maneira tranquila, sem grandes preocupações. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Aí está o conteúdo da aula 1, do capítulo 4, Transição de Serviço. Primeiro a gente vai entender o valor, o propósito, os objetivos, além do escopo da transição de serviço. A gente vai entender, vai ter uma visão geral desses 4 grandes objetivos que a gente precisa saber lá no dia do exame IT Foundation. A gente vai entender, de fato, que o estágio de transição de serviço ele está preocupado, ele está relacionado, ele está focado na entrega de serviços, sejam eles novos ou alterados. Entregar onde? Entregar para o ambiente operacional, o ambiente ao vivo. Tá? A gente vai entender tudo isso. Além disso, os processos, isso quando a gente for estudar os processos do estágio, a gente vai ver que esses processos são usados por todo o ciclo de vida do serviço. Tá? Para controlar o quê? Para oferecer controle ao ambiente operacional. Tá? Controle sobre esse ambiente alive, ambiente ao vivo. Tá? Então é por aí que a gente vai entender. Mas por hora a gente vai entender o valor, o propósito, os objetivos e o escopo do processo, do estágio. Bem como também entenderemos o que vem a ser o famoso item de configuração ou IC. Né? Então a gente vai... esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos prosseguir. Vamos comentar sobre o propósito do processo, que também não tem segredo nenhum. Tá? O propósito é garantir que os serviços que já foram acordados lá na estratégia, que já foram desenhados no desenho de serviço, sejam agora entregues efetivamente em operação. Seria a área de testes do serviço. Então é aqui nesse estágio que a expectativa do cliente ele está em alta. Ele quer ver o serviço, como é que é? Como é que vai funcionar? Então é nesse estágio que pega-se esses serviços, sejam novos ou alterados, e testa esse novo serviço ou alterado serviço para verificar se ele atende aquilo que o cliente quer de fato. Então para você ver a importância que esse estágio possui, porque ele vai garantir que o negócio receba aquilo que ele quer, aquilo que estava sendo proposto para fazer. Então isso é importantíssimo para se obter a satisfação do cliente. Então esse estágio, o transição de serviço, ele está preocupado com a experiência do cliente, com a experiência que o usuário e o cliente vão ter com o novo ou alterado serviço, com a equipe geral, como que vai ser essa experiência. Todas as partes interessadas precisam fazer parte daquele planejamento da transição. E a mesma consideração tem que ser feita se um serviço está para ser retirado. Mesmo cuidado. Principalmente se já há um serviço substituto sendo implementado ao mesmo tempo. Então o propósito do estágio é garantir que esses serviços novos, modificados ou, como eu disse, os que estão sendo aposentados, atendam às expectativas do negócio, conforme já foi acordado em estágios anteriores. Beleza? Entender os objetivos do estágio também não possui segredo algum. O estágio ele possui como objetivos planejar as alterações no serviço, gerenciar essas alterações, a introdução de novos serviços no ambiente, a aposentadoria desses serviços, isso de maneira eficiente, de maneira eficaz, gerenciando os riscos que são associados com isso, com esses serviços que estão sendo transicionados para o ambiente de produção ou retirados deles,
né? Implementar as liberações no ambiente de produção de maneira controlada. Perceba como que os objetivos do estágio é bastante abrangente. Definir as expectativas sobre o desempenho e o uso dos serviços novos ou alterados. Garantir que as mudanças nesses serviços criem o valor de negócio esperado. Isso é importantíssimo, grande objetivo do estágio. Enfim, todos esses objetivos encontram elencados na sua apostila. Não tem segredo algum, basta lê-los, não tem pegadinha nessa jogada, tá? É bem direto mesmo. O estágio transição de serviço, ele vai planejar as mudanças, gerenciar os riscos em relação aos serviços, implementar com sucesso as liberações nos ambientes, garantir que as mudanças nos serviços criem o valor de negócio esperado e aprimorar o conhecimento e informações de qualidade sobre os serviços e ativos de serviço. Vamos lá. Então, sem demora, vamos falar sobre o escopo do estágio transição de serviço. Primeiro deles, que tem que estar na tua mente no dia do exame: introdução de novos serviços. Faz parte do escopo transição de serviço, bem como realizar mudanças em serviços que já existem. Efetuar a descontinuação de serviços, transferir o controle dos serviços, fazer um depara para outros provedores de serviço. Tudo isso faz parte do escopo. Gerenciar aquela complexidade que é associada a todas as alterações que são feitas nos serviços, nos processos de gerenciamento de serviço. Irá permitir a inovação, enquanto, por outro lado, minimiza-se as consequências de alterações não apropriadas. Então, tudo isso faz parte do escopo do estágio transição de serviço. Todos esses itens que eu falei estão elencados na sua apostila. Dê mais uma olhada, não tem segredo algum, é uma coisa bem simples, bem encadeada, beleza? Vamos lá. E por último, na sequência, vamos falar sobre o valor que o estágio transição de serviço oferece ao negócio, ao ciclo de vida do serviço como um todo. Tá? Como é que a gente pode resumir isso? Esse estágio, ele oferece uma forma, um guia de como adotar abordagens padronizadas, abordagens consistentes, isso para a entrega de mudanças nos serviços, né? Então, você permitirão aos projetos, por exemplo, isso tomando essa abordagem consistente, padronizada, permite que o projeto consiga predizer os riscos, os recursos que serão utilizados, os gastos, os prazos. Então é por aí que esse valor ao negócio é oferecido pelo estágio. Reduz atrasos ocasionados por confrontos inesperados, por dependências que não foram previstas. Maior volume de mudanças realizadas com sucesso. Então, todos esses possíveis, alguns desses possíveis valores oferecidos pelo estágio encontra-se na sua apostila. Também não tem segredo nenhum, tá? Ao todo são 6 que estão elencados na sua apostila. Então, dê uma lida neles, é uma coisa muito lógica, vai permitir que os ativos, né, do estágio sejam compartilhados, os ativos de serviço sejam compartilhados, reutilizados em outros serviços, em outros projetos. Então é uma coisa muito encadeada. Então dê uma lida nesses itens que estão elencados lá na sua apostila, que eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade alguma. Então, para finalizar essa aula 1, vamos comentar brevemente sobre o que vem a ser um item de configuração. Vamos lá. Os ativos de serviço que precisem ser gerenciados pelos seus ciclos de vida para que serviços sejam entregues são conhecidos com o nome de item de configuração. Então, essa característica é chave. Eles podem ser gerenciados por todo o ciclo de vida. Eles fazem parte da entrega dos serviços. Já outros ativos que não possam ser gerenciados assim como eu falei, eles, embora possam fazer parte da entrega geral do serviço, esses não são classificados como itens de configuração. Então, a máxima é: todos os itens de configuração são ativos de serviço. Mas nem todos os ativos de serviço são classificados e gerenciados como item de configuração. Imagine um servidor.
ele poderia ser classificado tanto como um ativo de serviço quanto um item da configuração. Mas o conhecimento que o camarada possui para ir lá e gerenciar esse servidor, isso não seria classificado como um IC, como um item de configuração. Não faz sentido algum, embora seja um ativo de serviço importantíssimo. A informação que é armazenada nesse servidor, embora seja um ativo, a informação é um ativo valioso, mas não é classificado como um item de configuração. Então, item de configuração é todos aqueles ativos de serviço que possam ser gerenciados por todo o seu ciclo de vida para que serviços sejam entregues.